Meu caro Thiago Jordão. Olha, tem muita gente fazendo conta, Jordão. Sobe 1, desce 2, multiplica por X, divide por Y. Tem muita gente fazendo conta nesta reta final do Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto, Jordão, o Santos é o time da imprevisibilidade, meu caro Jordão? O Santos Futebol Clube é de fato o time imprevisível. O Santos não é uma matemática exata, Marcão. O Santos não consegue ser uma conta simples. Porque vamos olhar alguns jogos do Santos neste campeonato. Vamos lá. Na rodada 14, logo após o retorno do futebol brasileiro, o Santos vence o Flamengo. Porém, na rodada 19, o Santos vence a equipe do Cruzeiro. E na rodada 28, vence o Corinthians. Ou seja, o Santos conseguiu derrotar 3 equipes grandes e que possuem ali um elenco de certa forma qualificado. Porém, o Santos é imprevisível porque enfrentou o Vasco da Gama em casa, tomou de 6. Na rodada 26, enfrentou o Grêmio em casa com 13 desfalques, empatou em 1-1. E no último jogo, jogou contra o Vitória, também desfalcado, dentro da zona do rebaixamento e acabou sendo superado por 1-0. Jordão, eu acho que essa imagem, esse recorte, ele é muito bom. Ele é muito bom. Porque, veja, olha como é difícil, né? Eu vejo muitas vezes, Jordão, o torcedor ficar bravo com a gente, né? Marcão, mas você falou que o Santos ia passar o carro sobre o Vitória. Claro, era lógica, era a tendência. Um time normal faria isso. Enfrentando o Vitória, capengando, jogando na Vila Belmiro com 4 desfalques, um time que já é ruim. O Santos podendo ali, de alguma forma, se livrar de vez da briga do rebaixamento. Do lado do seu torcedor, jogando na Vila, que alguns dizem que é o Sapão. Que o Santos na Vila fuzila. Ué, o que você espera? Que o Santos ganhe do Vitória com certa tranquilidade? O que acontece? O Santos perde do Vitória. Aí tem Santos e Grêmio, Jordão. O Grêmio mal no Campeonato Brasileiro. A gente tá vendo o Grêmio capengando no Campeonato Brasileiro. 13 desfalques na Vila Belmiro, Jordão. O que nós que analisamos futebol, o que a gente vai dizer? O Santos vai ganhar o jogo. O Santos é favorito. Tá jogando em casa. Confronto direto. O Grêmio tá desfalcado. É a grande chance de o Santos ganhar do Grêmio até aplicar uma goleada. O que acontece? O Santos perde o jogo. Aí legal, Jordão. Morumbi. 50 mil torcedores. Vasco da Gama. Naquele momento vinha mal o Vasco da Gama. O Santos completo. Com o Neymar em campo, Jordão. Neymar. Que alguns estão dizendo que o Neymar vai salvar a vida do Santos agora. Ué, o Neymar não salvou quando ele estava jogando? Por que agora o Neymar vai salvar? Lembrando que com o Neymar em campo perdemos de 6-0 do Grêmio jogando no Morumbi. Neymar estava lá. Não era nem eu, nem o Thiago Jordão, nem você em casa que estava jogando, meu amigo. Era o Neymar Júnior, que agora estão dizendo que o Neymar vai salvar o Santos. Então, Jordão, eram 3 jogos, teoricamente, tranquilos. Em casa, Jordão. Jogando com adversários fracos, desfalcados. O que fizemos, Jordão? Perdemos. Aí vamos à outra ponta da tabela, Jordão. Santos e Flamengo, Vila Belmiro. Flamengo muito mais favorito que o Santos. Flamengo até jogou melhor que o Santos. O Santos jogou todo fechado na tática do morcego. Venceu por 1-0. Minas Gerais, Jordão, estivemos lá. 60 mil cruzeirenses. Cruzeiro brigando pela ponta, brigando pela liderança. Cruzeiro abre o marcador 1-0. Tudo indicava que o Santos seria goleado naquele dia. O Santos vira o jogo com gol de Gustavo Cavadiero. Ih, mamãe! Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Yuri Alberto faz gol até em videogame no Santos. Todos imaginavam que o Santos teria dificuldade contra o Corinthians. O Santos faz um grande jogo, abre 3-0 no placar e acaba tomando um golzinho no final. 3-1, com ampla vantagem para o Santos nesta partida. Então, Jordão, é imprevisível. O Santos é difícil de prever, Jordão. Os números não mentem.
Exatamente. E o mais interessante disso tudo, Marcão, é que dá pra gente observar como que nesse campeonato vivemos uma montanha-russa de emoções. Porque olha só, o Santos ganha na rodada 18 do Juventude, na rodada 19 ganha do Cruzeiro fora de casa, um resultado inesperado. Já na rodada 20, logo no retorno, Santos e Vasco. O Vasco da Gama na zona de rebaixamento, atrás do Santos Futebol Clube, imaginávamos o quê? Agora vai. 3 vitórias seguidas, o Santos vai conseguir figurar na primeira página da tabela. O que acontece? Derrota. O Santos não ganha. E agora, mais recentemente, o Santos tem um jogo contra o Grêmio, logo após uma sequência positiva com o Juan Pablo Vojvoda, uma vitória em cima do São Paulo e um jogo que o Santos poderia ter tido uma sorte melhor contra o Bragantino, e vem o Grêmio com 13 desfalques. Não tinha ninguém lá, Marcão. Eram as categorias de base e a fé dos gremistas. O que o Santos faz? Um papelão. O Santos simplesmente não consegue se impor jogando na sua casa e empata com o Grêmio. Aí vem a rodada 28. Um esculacho do Santos no Corinthians. Volta a empolgação. O que acontece na rodada seguinte? Derrota para a equipe do Vitória, Marcão. Então, o Santos vive essa montanha-russa de emoções o campeonato inteiro. Não é um time regular. Não é um time que é simples, Marcão. Por exemplo, você ali faz 2 mais 2 é igual a 4. O Santos não é assim. O Santos é igual a fórmula de Bhaskara, Marcão. Que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2. Esse é o verdadeiro Santos Futebol Clube, Marcão. Não é um time que transforma o simples, mantém o simples no simples. Não, o Santos é aquele time que prefere dificultar tudo. E agora nós estamos numa situação onde o Santos é o 16º, ali 1 ponto, basicamente da zona do rebaixamento, a 5 do 18º, e ainda faz confrontos contra equipes do primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro. Então, tá aí, o Santos é o reflexo do seu... O Santos hoje está nessa situação porque justamente é um time que não tem regularidade. Olha o Vasco da Gama. Dos últimos 5 jogos no Brasileirão, o Vasco ganhou 4. E hoje o Vasco já luta ali, quem sabe, por uma vaga em Copa Libertadores. Talvez se o Santos tivesse tido uma sorte melhor, conseguisse os resultados contra o Grêmio principalmente, e a última partida contra o Vitória, estaríamos falando ali de mais 5 pontos para o Santos. A história seria outra. Mas como o Peixe não é esse clube que consegue manter uma regularidade, principalmente jogando em casa, o resultado é esse. Vamos sofrer até o final. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no Varanda Futebol Debate. Você também teve ali alguns momentos de matemática durante a fala do Thiago Jordão, El Bigodinho. Mas a verdade é essa, né? Resumindo para todos, o Santos é imprevisível. Por isso que é muito difícil, né? Que a gente diga nesse momento se o Santos caiu ou se o Santos vai se manter na Série A. É difícil, eu não sei a resposta. Né? Porque o Santos é capaz de perder pro Vitória e é capaz de chegar no Rio de Janeiro e vencer o Botafogo. Entendeu? Então é muito difícil a gente prever. Tem 10 jogos, o Santos precisa aí fazer pelo menos 12, 13 pontos, né? Também tem aquela discussão, Jordão, se a régua vai ser 45, se a régua vai ser 42, se a régua vai ser 40. Também ainda não temos como chegar nesse número, né? Mas é mais seguro você fazer os 45 pontos. Então faltam 14 para o Santos, faltam aí pelo menos 5 vitórias para o Santos se livrar do rebaixamento. Seria um aproveitamento de 50% nos jogos que tem a realizar o Santos. Olha, Rafael Petronilho, 10 jogos do Santos, não faz 5 pontos. Ô louco, acho que sim, acho que faz, hein? Fábio Luiz Bortoloso, não tá fácil torcer para o Santos. Gustavo Miranda, como pode jogar tão bem contra o Corinthians e perder para o Vitória? Inadmissível, concordo. Crispim Avelino, boa tarde ao Marcão, Thiago e Varandeiros. Eu ainda estou baleado sobre a derrota de segunda-feira para o Vitória. Já viu como é, né? Resta acreditar. Valente Bahia, exatamente. Eu já me recuperei, viu, Jordão? O futebol tem isso, né? Você se recupera. Senão a gente também não consegue nem fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Eu já estou recuperado da derrota contra... Eu realmente senti o baque. Vocês viram ontem o Redação Varanda. Eu estava abatido, é natural. A gente vive esse negócio, assim como vocês, né? Que acompanham a gente diariamente. Então realmente foi uma derrota dolorida, Jordão. Mas eu confesso que já virei a página, viu, Jordão? Já virei a página. Espero que esse seja o sentimento de grande parte da torcida. O Santos vai precisar do apoio do torcedor, Jordão. Vai precisar do apoio. Eu sei que tem muita gente brava e natural que esteja. O presidente é péssimo. Grande parte do elenco de jogadores, dos jogadores que fazem parte do elenco, nós não queríamos mais eles lá. Isso é um fato, né? Eu entendo toda a revolta dos torcedores, inclusive com o Guilherme, que eu tanto defendo. O torcedor tem todo o direito de estar revoltado com o Guilherme.
e com outros jogadores do elenco. Agora, Jordão, faltam 10, né? Faltam 10. Não adianta a gente, nesse momento, se afastar do Santos. Pelo contrário, é momento de chegar junto, é momento de apoio. E domingo é mais uma decisão. Eu acho que o Botafogo é favorito. Claramente o Botafogo é favorito. Joga em casa, vem de uma vitória contra o Ceará no Castelão. Tem a grama sintética. O Botafogo é mais time que o Santos, né? Também tem esse fator, né, Jordão? O Botafogo é muito mais time que o Santos, então é um jogo dificílimo. Agora, vamos torcer, né? Só nos resta torcer até o final. Exatamente isso. E o Santos, assim, até pode ganhar, né? A gente trouxe aqui, né, Marcão? Mostramos como que o Santos é imprevisível e é capaz do Santos ainda conseguir os 3 pontos jogando lá no Rio de Janeiro contra a equipe do Botafogo, né? Porque não dá para prever de fato o que o Santos pode nos entregar. E além disso, o Botafogo não tá ali numa grande fase com o Davi Ancelotti, né? O Ancelotinho, como apelidaram por lá. Então, existe sim essa possibilidade do Santos, quem sabe, tirar uma casquinha do Botafogo no Rio de Janeiro. E eu, particularmente, Marcão, estou preocupado demais com o Santos. É claro que eu já estou fazendo ali a virada de página, Marcão, vamos que vamos. Próxima partida do Santos é contra o Botafogo. Já vamos olhar o nosso adversário, como nós podemos vencer nossa equipe que iremos jogar contra. Só que é aquilo, né, Marcão? Ainda assim, a gente não pode esquecer daqueles erros, né? Eu, particularmente, não vou deixar de lembrar ao Juan Pablo Vojvoda, principalmente, que, cara, se você precisa pôr uma profundidade no seu time, você não pode, por exemplo, ter um Escobar do lado esquerdo. São algumas questões que ainda precisam ser resolvidas pelo treinador Juan Pablo Vojvoda. E para finalizar, Marcão, eu trato o Santos Futebol Clube como um casamento sem divórcio, viu, Marcão? Santos Futebol Clube, eu tô com ele, seja na boa, seja na ruim. Vamos pra cima, vamos torcer pro Santos sair dessa situação, porque nós santistas não merecemos. Inclusive, antes de entrar aqui a gente fazer a nossa chamada aqui pelo Via Teams, Marcão, eu vi um vídeo que eu comecei a refletir bastante, que era assim, eu nunca imaginei que eu estaria passando o que eu estou passando agora no mês de outubro, do que eu passei no dia 30 de janeiro, que é justamente a volta do Neymar. Quem imaginaria que o Santos estaria hoje na 16ª colocação daquele mesmo torcedor que se encheu de esperanças no dia 30 de janeiro na apresentação do Neymar, Marcão? É simplesmente impressionante o que estamos vivendo. Eu acho que é isso, né, Jordão? E as coisas mudam de figura de uma hora para outra, né? Eu tava vendo agora uma declaração do Diniz, né? Ele falando que o Vasco tem elenco para brigar por mais, né? Cara, há 30 dias atrás o Vasco tava brigando contra o rebaixamento. O que mudou? Mudou a autoestima, mudou a confiança, mudou a mensagem. Né, Jordão? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Em janeiro de 2025, todos nós estávamos felizes com a chegada do Neymar ao Santos Futebol Clube. Claro, sempre tem os pessimistas, sempre tem aqueles que acham que tudo vai dar errado. Normal. Todo lugar tem. Né? Todo lugar tem. Tem aqueles que sempre vão dizer, tá vendo? Eu disse, tá vendo? Eu falei, que é a frase mais chata, né? Que se pode ouvir. Nada é pior do que eu disse, eu falei. É muito chato você ter alguém do seu lado que só fica nessa história. Tá vendo? Eu falei pra você, eu disse pra você. É muito chato. E sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem os pessimistas eternos, sempre tem os contraditórios eternos. Isso vai acontecer sempre, em qualquer lugar, em qualquer ambiente de trabalho. Mas vamos lá, 95% do torcedor do Santos, em janeiro desse ano, tinha convicção com o Neymar voltando ao futebol brasileiro e com o elenco que o Santos estava montando, com o Roleiser, com o Tiquinho, com o David Washington, com o Luan Pérez, com o Zé Rafael, com o Arão, quem mais? Com o Álvaro Barreal, entre outros jogadores. Com o Mike, com o Igor Vinícius menos, mas com o Mike sim. O Mike era tido como jogador interessante. 95% quando viu o Neymar Júnior vestindo a camisa do Santos, na emoção, naquele momento, dizia: o Santos vai brigar por mais na temporada. E as coisas não estão acontecendo. A verdade é essa. Será que o problema é treinador? Passaram Pedro Caixinha, passou no Santos Futebol Clube o Clebinho, Matheus Bach, Sampaio, já tivemos Carilho ano passado, entre outros treinadores, né? Acho que é muito mais do que isso, né, gente? É o contexto todo que é o problema, né? Porque não dá pra imaginar que o Santos seja pior tecnicamente do que muitos times que estão à frente dele, né? Não dá pra imaginar. Então eu acho que é falta mais de trabalho, é falta de cobrança. Eu acho que o Santos, infelizmente, é um pouco da cara da sua gestão, a cara do presidente Marcelo Teixeira.
Quando você tem um presidente ruim que ninguém acredita, eu acho que isso também reflete nos jogadores, Jordão. Os jogadores não confiam no presidente, a torcida não confia. A torcida que eu digo, grande parte da torcida, né? Tem uma parte que confia piamente no Marcelo, mas é uma parte pequena só. A grande massa santista não confia no presidente Marcelo Teixeira. Eu acho que isso respinga no futebol, entendeu? Eu acho que isso respinga no futebol. Tem alguns clubes, Jordão, que eles são blindados, né? O Vasco é muito blindado, independente da confusão que tá no Vasco, parece que as coisas funcionam. Eu lembro do Eurico Miranda, era uma bagunça o Vasco da Gama, mas o Vasco sempre estava brigando por título. Depois pagou o preço, né? Acabou caindo várias vezes. O Corinthians, que já caiu para a segunda divisão, também vive uma confusão política, administrativa, mas parece também que é blindado, né? Porque por mais que as coisas não funcionem fora de campo, em campo o Corinthians ainda chega numa fase de Copa do Brasil decisiva, o Corinthians ainda é campeão paulista, o Corinthians ainda consegue vencer os jogos em casa. Então, no Santos não tem blindagem. O retrato de cima reflete embaixo, né? Reflete embaixo. Então é uma situação realmente complicadíssima a do Santos Futebol Clube. E você falou bem, Jordão, ninguém imaginava, tirando os 5% que são pessimistas. Se você trouxer o Messi, o Suárez, o Mbappé, o Neymar, vai ter gente dizendo que o time não vai ganhar nada, que é uma porcaria. Isso aí faz parte. Os 5% sempre existem em qualquer lugar, viu, Jordão? Exatamente. E o que mais me entristece com esses 5%, Marcão, é que de qualquer jeito eles vão ser felizes. Porque é muito fácil você contratar o Neymar e falar assim, não vai dar em nada, o Santos vai cair esse ano. Se o Santos cair, você vai ser aquele chato que vai falar, tá vendo? Eu avisei, eu disse, você vai ser o senhor da razão. E se o Santos for campeão e sua opinião estiver errada, você vai ficar feliz, porque o Santos deu resultado. Então, Marcão, eu nunca gostei de ser ali o cara que é pessimista sem ter um motivo pra ser. Entende? Eu vejo que, por exemplo, vai jogar Santos e Flamengo, eu jamais vou vir aqui no Maracanã e falar assim, olha, eu acho que hoje o Santos vai passar o carro. Isso é mentir. Isso eu já vejo que é uma outra esfera. Agora, o Santos vai enfrentar o Vitória, por exemplo, Marcão, é aquele cara que fala assim, hoje vai perder. Eu não consigo ver sentido nisso. Eu não consigo ver sentido. Eu acho que é muito mais a pessoa querer ali, Marcão, fazer só contraponto em cima da opinião das outras pessoas e fora aquele tipo de gente, né, Marcão? Que nós conhecemos muito bem, que quando o Santos perde, vira o leão da internet. Vira um leão. Critica, ironiza todo mundo, mas aí quando o Santos ganha o clássico, some. A internet da pessoa acaba, ela fica ali com a internet desligada até a próxima derrota. Aí quando o Santos perde, volta todo esse ciclo chato, Marcão. Então, eu particularmente jamais vou ser esse cara que é pessimista, eu sempre serei realista. Existe uma diferença muito grande entre esses dois. Tá aí o Thiago, Jordão, Hélio Bigodinho. E o que tem de gente que torce contra o Santos é uma barbaridade. Aqui nunca torceremos contra o Santos. Em momento algum. Seja quem for o presidente do clube. Nunca. Não quero que o Santos caia, não admito nova queda. Será triste, muito mais triste do que foi em 2023 se o Santos cair. Então, aquilo que eu posso fazer, que é trazer o torcedor, que é fazer com que o torcedor ainda acredite, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque temos chances matemáticas de ficar na Série A. Aliás, estamos. Se o campeonato acabasse hoje, Jordão, o Santos está na Série A do futebol brasileiro. Né? Então, não, essa história que o Santos já caiu, eu entendo, eu também estou preocupado. Mas essa história que alguns estão dizendo que o Santos já está rebaixado, não. O Santos não está rebaixado. O Santos tem chances de cair. São situações diferentes. Né? Então, não dá pra gente agora largar tudo, abrir mão de acompanhar o Santos por conta dos resultados ruins. Vamos junto. Né? E volto a dizer, independente do que aconteça, Jordão, a minha opinião sobre o Marcelo Teixeira é a mesma, não muda, tá certo? Ah, Marcão, se o Marcelo Teixeira segurar o time na primeira divisão, ele é rei? Não. Ele continua sendo um péssimo presidente. Eu não mudo. Para que eu mude de opinião do Marcelo Teixeira, é preciso que ele faça uma série de ações que eu duvido que ele fará. Acabe com cabide de empregos, profissionalize de verdade o Santos, reconstrua de verdade o Santos, tá certo? Tenha menos arrogância, seja menos prepotente, tudo isso eu duvido que ele fará. Por isso que eu digo aqui, pra mim nada muda o resultado em campo se o Santos ficar na primeira divisão
ou se o Santos for rebaixado, a minha opinião sobre o Marcelo Teixeira, ela não muda. Ele é péssimo. Ele é fraquíssimo. Tá certo?